Fala, meu querido aluno, tudo bem com você? Espero que sim, espero que tudo esteja maravilhosamente bem aí do outro lado. Do lado de cá, professor Rodolfo, seu professor de informática aqui no Monster Concurso, certo? Esse professor aqui de alto garbo e elegância e capital estético elevado. Venho aqui hoje trazer uma super dica. Não é uma dica, não. São várias dicas para você que vai fazer a prova da PMSP. Cara, essa prova que tá aí, a VUNESP, né? A VUNESP, a banca organizadora desse concurso. Então, hoje eu vou trazer para vocês dicas para este concurso da VUNESP. E olha só, eu vou trazer o foco no pacote Office, tá? O edital foi bem simples, não foi um edital complexo, não foi um edital muito pesado na área de TI. Então, e tem bastante coisa ligada ao Office, então eu trouxe algumas questões, né, de como a VUNESP vem cobrando um pacote Office para nós explorarmos como a banca cobra, tá? Então a gente está aqui em período de iminência, né, de fazer a prova. Então, o que acontece? Nós temos que preparar baseado na banca, tá certo? Então a banca VUNESP, vamos fazer questão aqui desta banca, certo? Então hoje eu trouxe algumas questões e nós vamos desenvolver ao longo desta aula, ok? Um detalhe muito importante, eu estou com o meu Instagram lá, para você aluno que gosta de conteúdo, gosta de estar informado, eu estou com o meu Instagram, Rodolfo D. Alves, tá? Antes eu tinha um outro Instagram, mas eu decidi criar isso focado em concurso público, tá? Esse Instagram é focado em dicas de concurso público. Por quê? Porque assim fica melhor, tá? Fica mais fácil, eu produzo mais conteúdo, eu produzo mais coisas para vocês, eu consigo entregar mais coisas, tá? Fica melhor separado. E aí, se você entrar lá, você vai ver que tem muita dica, muita coisa de concurso público para você, tá? Então, eu tenho dicas lá do pacote Office. Então, por exemplo, lá no meu Instagram tem uma dica referente ao pincel de formatação, tá? Nós vamos ver questões aqui do Word, Office e PowerPoint, né? A gente vai ver que o pincel de formatação, ele está presente em todas as ferramentas do grupo, todos os aplicativos, né, do pacote Office. Então, o Word, o Excel e o PowerPoint tem um pincel de formatação e ele é muito cobrado pelas bancas de concurso, tá? Nas provas, as bancas cobram muito os pincéis de formatação, certo? O pincel de formatação. Então, tem lá uma dica para você, tem dica de Excel, tem dica da função SI lá, a função mais cobrada em concursos públicos, tá? Tem várias diquinhas lá para você poder estudar. Então é isso que eu indico para você. Se você está estudando para um concurso, você não tem que usar a rede social para ficar vendo a vida dos outros. Use a rede social de maneira inteligente. Use o seu Instagram, use o seu YouTube, use o seu WhatsApp para turbinar os seus estudos. Eu, por exemplo, criei este Instagram e lá a maioria das pessoas que eu sigo são professores, os professores do Monster e outros professores que eu gosto de ver o conteúdo deles e pessoas que, de certa forma, agregam na construção do meu perfil, agregam na construção do meu conhecimento. É isso que eu sigo. Eu tenho um Instagram pessoal para que eu possa o quê? Postar coisas para os meus amigos, ver eventualmente o que os meus amigos estão fazendo, apesar de eu não gostar muito de ficar acompanhando stories e a vida dos outros, mas eu tenho um Instagram pessoal justamente para isso e eu tenho um Instagram que eu uso para turbinar a minha capacidade de ensinar para vocês. E vocês deveriam fazer o mesmo, tá? Ou vocês deveriam transformar o Instagram de vocês em um Instagram focado para turbinar o seu aprendizado, ou então criar um outro Instagram, né? Separar, e você foca em conteúdo e o outro você pode focar para eventualmente estar aí passando o tempo vendo alguma coisa. Eu te adianto que com o passar do tempo é perigoso você ficar mais só no Instagram, que é focado em conteúdo, tá? Por quê? Porque você vai ver, você vai aprender, você vai ver macetes e você vai gostar muito. É muito legal, tem muita gente inteligente, criativa nesse mundo. Então foca em seguir pessoas nas redes sociais, no YouTube, enfim, fazer parte de grupos de WhatsApp que vão te
agregar conhecimento, que vão fazer você ser aprovado, tá? E se você vai fazer esse concurso da VUNESP, você tá mais assim do que na hora de dar um jeito na sua vida, tá? Então hoje aqui questões ligadas ao pacote Office, tá? Só vale ressaltar que lá no edital, né? É 2010. O edital, se eu não me engano, né? É 2010, né? Mas, o que acontece? Eu trouxe questões que elas vão valer para todas as versões, basicamente. Elas são questões que não são específicas de uma versão. E a gente vai ver que a VUNESP, ela não gosta de cobrar particularidades de uma determinada versão, tá? Apesar de lá no edital vir um número específico, a VUNESP ela vai bater naquilo que é em comum entre as várias versões, tá? Então, vamos lá? Vamos começar a nossa aula. Lembrando, você que está assistindo essa dica aí no YouTube, deixa o seu like, tá? Deixa o seu like, deixa o seu gostei. À medida que a aula for, você pode ir comentando, pode deixar o seu comentário e tudo mais. E lembre-se, se você quiser ser aluno monstro, é só olhar aqui na descrição que a gente tem a assinatura e a gente tem o Monsterflix, tá? Mais pra frente eu volto falando disso, mas lembre-se que a gente tem essas opções, hein? Assinatura Monster e o Monsterflix, beleza? Vamos lá. Então vamos começar aqui uma primeira questão aqui, ó. Em um documento do Microsoft Word 2010, em sua configuração original, com apenas uma palavra digitada na primeira linha, sem qualquer formatação, tem-se as seguintes ações executadas em sequência. Galera, olha só, foi um padrão, é um padrão, né? Na verdade foi, porque é passado. Então, foi um padrão da banca cobrar este tipo de questão. Que é o quê? Eu tenho um Word, eu tenho uma palavra e eu tenho uma sequência de comandos que são dados no Word e a banca vai querer saber qual que é a saída final, certo? Então, eu tenho uma palavra, um texto, alguma coisa, aí a banca vai aplicar uma sequência de formatações, uma sequência de ferramentas, uma sequência de comandos neste texto, nessa palavra, seja o que for, e ao final ela vai querer saber qual é a formatação de saída. Então ela dá um texto de entrada, aplica as formatações e quer saber a formatação de saída. Este foi um padrão muito forte na VUNESP. É bem provável que venha cair algo. Então, quando a gente fala nesse tipo de padrão, é bom você saber a questão das cores do texto, né? Cores das fontes, o tipo de fonte, alinhamento, tá? Os alinhamentos, como são os alinhamentos, centralizado, à esquerda, à direita, justificado, tá? É importante você saber questões ligados aos marcadores, né? Colocar aqueles vários marcadores. Limpar a formatação é interessante você saber, beleza? A questão de utilização do negrito, do itálico, do sublinhado, do sobrescrito, do subscrito, tá? É interessante que você saiba as funções que estão na guia página inicial, tá? Na guia página inicial. Página inicial. Essa guia, assim, todos os componentes que estão nela vão ser basicamente componentes padrões em todas as versões do Windows a partir do 2007, né? Então, 2007, 2010, aí vem 2013, 16, 2013, 16, 19 e o Office 365, que seguem uma linha, né, de design praticamente igual. Toda a guia, todas as ferramentas que estão contidas na guia página inicial, elas meio que são padrão nas demais versões, né? Essas ferramentas, elas são um padrão. Então, você pode estudar a guia página inicial nas outras versões do Word, assim como nas outras versões do Office também, né? Então, o Excel vai ter essa padronização na guia página inicial, o PowerPoint vai ter essa padronização. Então, a guia página inicial do Excel 2013, 2017, 2013, 16, 2010, 2007 vai ser muito parecida. Às vezes, o que vai mudar é o estilo do ícone, mas as ferramentas e a organização dessas ferramentas vai ser muito parecida, tá? Então, é importante vocês saberem, né, as ferramentas contidas na guia página inicial do Word, porque a banca ela vai aplicar este tipo de questão baseada nas
ferramentas contidas nesta guia, tá? Então, olha só. Vamos ver aqui. Então ele está falando que com apenas uma palavra digitada na primeira linha, sem qualquer formatação, tem as seguintes ações executadas. Selecione a palavra. Então vamos supor que ele está lá, monster, certo? Aí vai selecionar. Ó, selecionei. Clica sobre o ícone cor da fonte, alterando para azul. Então, agora aqui, no passo 2, essa fonte vai ser azul. Vamos colocar aqui, monster azul, certo? Monster é azul agora. Selecione a palavra, selecionar a palavra, tá? Beleza? Então ele aplicou, ele vai selecionar de novo a palavra monster, certo? Opa! Na hora que eu vi aqui que eu tô escrevendo erradinho, né? Monster. Aí não, né? O professor Robson fica boladão demais comigo. Monster, ó. Selecionei de novo. Clicar sobre o ícone realce de texto alterando para amarelo. Então, olha só. Aí eu tenho aqui monster, tá? Eu tenho monster. Cor da fonte. Ó. Fonte. Vamos colocar cor da fonte. Não, vou colocar fonte color, tá? Fonte color azul, ok? E aí eu tenho cor de realce para amarelo, cor de realce amarelo. Beleza? Então tem essa configuração. Eu vou selecionar a palavra de novo e clicar sobre o ícone maiúsculas e minúsculas e selecionar a opção maiúscula. Maiúsculas. Logo eu tenho aqui monster, certo? Que vai ter as seguintes formatações. O fonte color vai ser azul, tá? E o realce vai ser amarelo, tá? Então, eu tenho isso aqui agora. Beleza? Então eu cheguei a essa formatação. Galera, cor de realce. O que é isso aqui? Efeito marca texto. Tá ok? Quando eu falo de cor de realce, eu estou falando do efeito marca texto. Então vai ser um íconezinho que vai ter um pincelzinho amarelo, né? Ele vai ter, provavelmente vai ter um pincelzinho amarelo que vai estar indicando um marca-texto, tá beleza? Eu ia desenhar aqui, mas o desenho não vai ficar muito bom, não. Então, o cor de realce, ele faz a referência do pincel marca-texto. Sabe esse marca-texto que você usa aí para estudar? Então, o cor de realce, ele simula um marca-texto, tá? Nós temos várias cores para o cor de realce. O padrão é amarelo, mas a gente tem azul, verde, vermelho. A gente tem outras cores para a cor de realce. Então, cor de realce representa o marca-texto, o pincel marca-texto, tá? A cor da fonte, vocês têm que saber que é eu alterar a cor da fonte. Automático, ela vem no automático, o automático é preto, tá? A cor da fonte automática é preta. E a opção de maiúsculas e minúsculas, né? Ela vai ter várias opções. Deixar as primeiras letras da palavra em maiúsculas, deixar todas em minúsculas, todas em maiúsculas, enfim, são opções que a gente vai ter lá. No final a gente tem essa formatação, né? Olha só, eu tenho um pincel azul aqui, eu estou vacilando, né? Então eu tenho monster, tá? E aqui por trás, ó, eu vou ter um realce. Ó, esse realce, ele vai estar o quê? Uma corzinha amarela, ó. Ó, eu tenho um realce aqui por trás, tá beleza? Então, aqui eu tenho um realce. Vamos lá. Assinale a alternativa que indica a formatação final dessa palavra. Então, essa aqui é a formatação final, né? Aqui eu coloquei minúscula a letra, mas está errado, né? Porque aqui a formatação final é maiúscula. Monster. Tá ok? A formatação aqui é maiúscula, ó. Show de bola, show de boleta.
Então, vamos apagar isso aqui para nós vermos o que a questão nos traz. Ó, a cor da fonte em azul, cor de realce de texto amarelo e a palavra inteira em letras maiúsculas. Fonte azul, realce amarelo, palavras em maiúsculas. Isso aqui está correto, né? Ó, mas vamos ver as outras aqui. Ele quer, ó, indica a formatação final. Então, isso aqui está correto. Cor da fonte azul, cor de realce do texto amarelo apenas. Não, tem uma terceira formatação, né? Essa aqui é a primeira formatação, tá? Essa aqui é a primeira, segunda e terceira, tá? Que é a letra maiúscula. Certo? Então, isso aqui é a formatação final. Palavra inteira em letras maiúsculas apenas. Não, nós temos 3 formatações. Cor da fonte azul, cor de texto amarelo e a primeira letra em maiúscula. Não, tá? São todas as letras maiúsculas. A primeira letra em maiúscula apenas. Ok? Não, nós temos 3 formatações. Essa formatação ainda está errada. Logo, o correto é a letra A. Tá beleza? Então, olha só, esse tipo de questão, o que eu falei? Vocês têm que ter conhecimento da guia página inicial. É importante que vocês vejam a guia página inicial para resolver esse tipo de questão no Word. Não é difícil essa questão ela necessita de atenção. Como eu falei, quando vocês forem resolver esse tipo de questão, faça igual eu fiz, tá? Primeiro passo, ó, aí tem a fonte azul, tá? Segundo passo, ela vai estar o quê? Com a fonte azul e vai estar com um realce amarelo. Terceiro passo, ó, aí ela vai estar o quê? Vai continuar com a fonte azul, certo? Vai continuar com o realce amarelo e agora eu vou adicionar as letras em maiúsculos, as letras maiúsculas, tá? Vou transformar todas as letras em maiúsculas. Então, olha só, você fez um passo a passo do que foi. Se no terceiro passo ele tivesse tirado, por exemplo, a fonte azul, você tiraria aqui, ó, por exemplo, ele tirou a fonte azul e colocou ela para vermelho. Aí aqui você mudaria, que aí aqui no segundo passo ela está azul, mas no terceiro ela está vermelho. E assim você consegue resolver tranquilamente essa questão. Beleza? Olha aqui, ó. Aqui eu trouxe para vocês, né, como ficaria essa questão. O A, né, esse A com um risquinho embaixo, indica o símbolo de cor da fonte, é o ícone de cor da fonte, é a ferramenta cor da fonte, que eu falei para vocês. Um pincelzinho, tá? É um pincel com uma corzinha embaixo. Geralmente essa cor vai ser o amarelo, porque é o padrão, tá? Então isso aqui indica o cor de realce, representa o marca-texto. E nós temos as opções de maiúsculas e minúsculas. Esse é o símbolo de maiúsculas e minúsculas, tá? Aqui eu trouxe a representação baseada no Office 2016, que é o que eu uso. Mas o ícone, ele é igual para todos, tá? Para todas as versões. E esse aqui é o de maiúsculas, ok? Maiúsculas e minúsculas, certo? Este aqui é o ícone, um A grande e um A pequeno. E dentro desta opção nós temos a primeira, nós temos como colocar a primeira letra da frase em maiúsculo, colocar todas em minúsculas, tá? Ou todas em maiúsculas. Todas as letras. Beleza? Colocar cada palavra em maiúscula, aqui ele já vem até como exemplo, ó. O C, o P, o M, tá? As preposições e os conectivos, né? Eles não ficam em letra maiúscula, tá? As preposições e os conectivos, eles não vão ficar em letra maiúscula, só as palavras. Alternar entre maiúsculas e minúsculas, beleza? Eu posso alternar entre maiúsculas e minúsculas. E aqui, ó, à medida que eu for clicando aqui, eu vou ter os vários tipos. Primeira, minúsculas todas, as outras todas maiúsculas. Primeira, minúscula aqui e todas as outras maiúsculas, beleza? A gente pode fazer essa alternação aí entre minúsculas e maiúsculas. Nós temos essas opções lá para você. Então aqui é como é que seria o texto, essas formatações do texto aí. Olha só, mais uma questão de número 2. Ó, um documento
A partir de um documento vazio do Microsoft Word 2010, em sua configuração padrão, um usuário executou as ações a seguir, na ordem específica. Lembra que eu falei? A VUNESP gosta desse tipo de questão para o Word. E vocês vão ver que ela utiliza as ferramentas que estão na página inicial. Então ela digitou uma palavra, vamos lá, digitou uma palavra, monster. Tá? Isso aqui é um documento em branco. Digitou uma palavra, monster. Vamos colocar só MTR. Tá? Por padrão ele vem o quê? Alinhado à esquerda. Tá? Então esse aqui é digitou a palavra. Clicou em alinhar o parágrafo à direita, aplicou Enter. Então, ó, aqui tá o negocinho que fica escrevendo lá, né? Aí ele clicou em alinhar à direita, beleza? Aí vai vir para aqui, monster, e apertou Enter. E aqui, ó, o cursor de escrever fica lá na ponta aqui, tá? Ele fica sinalizando que ele vai começar da direita, porque está alinhado à direita. Digitou uma nova palavra e apertou Enter de novo, ó. Digitou uma nova palavra, então o 3. Então, ó, aí eu tenho o MTR, né, de monster. Ele digitou uma nova palavra, Rod, ok? Apertou Enter. Aí o cursorzinho de digitação veio para cá, ó. Continua aqui. Clicou em centralizar o parágrafo. Aí na quarta, o que acontece? Ó, aqui eu tenho monster, tá? Rod, ó. E centralizado agora. Agora está centralizado. Digitou uma nova palavra e apertou Enter. Vamos lá, 5, ó. Digitou uma nova palavra, ó. Monster. Deixa eu fazer um pouco maior para a gente conseguir visualizar, né? Ó, 5. Então, ó, digitou MTR, Rod, apertou Enter e digitou PMSP, tá? Aqui, ó, a gente vai partir aqui mais ou menos do centro. Por quê? Digitou uma nova palavra, apertou Enter. Digitou a nova palavra, apertou a tecla Enter, né? Centralizou, que a gente viu, digitou a nova palavra e apertou Enter. Então, sim que ele apertou Enter, com sua digitação veio para cá. Digitou a nova palavra e apertou Enter de novo. Ó, 6. Então, ele vai ter mais uma palavra aqui, ó. Então, MTR à direita, Rod à direita, PMSP no centro, e ele digitou outra palavra, aprovada, approve. Também ficou no centro. E ele apertou Enter, continua no centro. Clicou em justificar o parágrafo, tá ok? Então, ó, ele apertou Enter. Então, na 7, ele justificou este parágrafo. Ó, MTR, Rod, PMSP e approve, ok? E ele justificou. Quando você justifica o parágrafo, ele volta a escrever da margem esquerda para a direita, só que ele vai ocupar a linha inteira com a palavra, tá? Com a frase. Então, com a frase não, né? Com aquilo que você digitou, o que couber na linha, ele vai criar alguns espaços automáticos para que aquela informação preencha a linha inteira, exceto se for uma única frase. A frase couber em uma linha, aí ele não faz esse preenchimento. Mas se você digitou um parágrafo sem pontuação inteira, ele vai fazer o quê? Ele vai justificar, né? Então, se você tá lá no texto, ó, aí você escreveu isso aqui, aí isso aqui vem até aqui, aí esse aqui vem até aqui, aí a palavra de baixo não cabe, aí você coloca um ponto final, o que ele vai fazer? Quando você justifica, né? Todo mundo já sabe, ele vai colocar todas as linhas com o mesmo espaçamento, né? Com o mesmo tamanho. Com o mesmo espaçamento não, né? Com o mesmo tamanho, né? Alinhadas as margens, e vai colocar espaçamentos entre as palavras para poder alcançar esse tamanho, tá beleza? Então, esse aqui é o justificar. E quando você justifica, você começa a escrever da esquerda para a direita, beleza? E ele digitou uma nova palavra e apertou Enter. Então, ó, o 8, ele digitou, ó, vamos colocar aqui, ó, aqui tem uma palavra, aqui tem outra, aí aqui tem outra, aqui tem outra. Aí aqui tem a outra, justificável, e ele apertou Enter, beleza? Olha só, ele digitou, apertou Enter
E aí o texto ficou desse jeito. Após todas as ações executadas, quantos parágrafos ficaram alinhados à direita? Ó, centro, aqui é esquerda ou justificada, tá? E aqui é direita. Foram 2 alinhados à direita, beleza? Por que que aqui é esquerda ou justificada, né? Aqui ele alinhou, o justificado já alinha à esquerda, né? Então, ele tá um parágrafo alinhado à esquerda, então se ele falasse que o parágrafo está alinhado à esquerda, né? Não seria, vamos supor, não seria incorreto. Então, se a banca tivesse trazido assim, quantos parágrafos está alinhado à esquerda? Se ela não trouxesse 0 aqui, por exemplo, vamos supor, se ela não trouxesse 0 nessa opção, ou nessa, ou em qualquer uma dessas, o correto seria 1, né? Se ela trouxesse 0, o correto seria 0. Por quê? Porque eu não tenho nenhum parágrafo que eu apliquei o alinhamento à esquerda. Eu tenho um parágrafo que eu apliquei justificar, beleza? Então, apesar de os dois casos, o alinhar à esquerda e o justificar, começarem do lado esquerdo, são formatações diferentes, tá beleza? São formatações diferentes. Então você tem que ficar atento nessa malícia da banca. Se ela tivesse falado quantos parágrafos são alinhados à esquerda, se não tiver 0, como é o caso aqui, nós teríamos um parágrafo alinhado à esquerda. Porém, se em alguma dessas opções aqui, qualquer, houvesse o 0, nós teríamos essa como a opção correta, porque eu não apliquei a formatação alinhar à esquerda a nenhum parágrafo, tá? Então é só para vocês entenderem um pouquinho dessa diferença. E nós vimos que é a letra B, tá ok? Então, ó, aqui eu trouxe, né, para vocês como ficaria esse texto, tá? Eu trouxe para vocês como ficaria este texto. Monte concurso, informática, amo, estude e seja aprovado, beleza? Então, ó, lembrem, quando eu fiz aquele desenho lá para vocês, ó, vocês podem ir fazendo assim, ó, aqui ó, a linha direita, aqui também, aí aqui eu coloco uma linhazinha para indicar que é a esquerda e tal, enfim, e vou fazendo assim, desenhem, façam um processo, né, coloquem as fases, as etapas, enumere-as, para quê? Para que você não se perca. Muita gente erra esse tipo de questão porque tenta fazer no feeling, que a gente chama, né, no sentimento, tenta fazer, vai lendo e fazendo a coisa de uma vez e no final erra a questão. Coloca no papel, é melhor você demorar 2 minutinhos a mais do que você errar essa questão. Se você for um candidato bem preparado, esses 2 minutinhos a mais numa questão como essa não vão te fazer falta na prova. Porém, um ponto no concurso da PM de SP pode te fazer muita falta. Então, isso aqui é a questão correta, beleza? Olha só, seguinte, eu vou dar uma pausa aqui nessa parte do Word, né? Nós vimos, né, um padrão da banca para cobrar questões, né? Esse foi um padrão utilizado. E eu vou dar uma pausa, a gente vai tomar um café, você vai tomar o seu cafezinho, dá aquela espreguiçadinha aí, dá uma alongada, levanta desta cadeira, por favor, e ó, dá uma espreguiçada, certo? E aí a gente volta, que eu vou falar do Excel e do PowerPoint para vocês, tá certo? Então eu volto falando de Excel e de PowerPoint, para que você esteja preparado para esse concurso, beleza? Então, fica aí, 2 minutinhos, no máximo 3, a gente está de volta e a gente continua com essa dica aí para você ser aprovado no concurso. Até daqui a pouco, até mais! E aí galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Santos, sou daqui de Água Formosa, sou policial penal, fui um dos primeiros alunos do Davi, do Monster, lá no começo, quando tudo começou. O Monster Concurso abriu as portas para minha vida, né? Tipo assim, me deu uma perspectiva de vida. Se não fosse o Monster Concurso, eu não estaria onde eu estou, não. Assim, devo muito, né, à equipe, porque igual eu não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum de direito. Claro que tem a minha dedicação, mas se não fosse por eles, eu hoje não estaria aqui.
E é um sonho estar aqui. Fico muito feliz, honrado. Além de tudo, fiz muitos amigos nessa caminhada toda aí, né? Com os professores, né? Com a equipe. Ô Robson, vai assistir o que hoje? Ah, cara, vamos ver se tem alguma coisa boa aí pra ver? Vamos lá, cheguei. Pegou o controle. Robson, a pipoquinha lá, cara. Pipoquinha pra gente assistir aqui. Demorou, né, Lê? Filminho sem pipoca não é filme não, mano. There's no doubt our attractions will drive kids out of their minds. We're gonna make a fortune with this place. Calma, calma, Robson. Isso não é o que você está pensando. Isso é a maior plataforma gratuita para concurso público do Brasil, o Monsterflix, meu querido. É isso mesmo, Thaleson Faleiro. Sem anuidade, sem mensalidade. Simples assim e de graça, moleque. Olha, é só acessar www.monsterflix.com.br, cara. Vamos lá. Olá, Robson. Bem melhor que futebol. Aulas gratuitas, atualizadas, com os melhores professores do Brasil e ainda mais. Tudo de graça, filho. Gratuito. Não perca tempo e adquira agora mesmo a nossa assinatura ilimitada. São vários conteúdos para você mudar de vida em 2021. Acesse agora www.monsterconcursos.com.br ou fale conosco através das nossas redes sociais. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Fala, meu querido aluno. Estamos de volta aqui no Monster Concursos. Para quê? Para continuarmos essa aula maravilhosa. Diquinha aí para você que vai para PM, SP, fazer esse concurso, passar e... Meu filho, só diversão, só curtição. Vamos continuar falando aqui, vamos falar PowerPoint, vamos falar de Excel agora, o modo como a Branca gosta de cobrar. Galera, seguinte, você que está aqui até agora assistindo essa aula, faz o favor de conferir para mim se você já deu like no vídeo. Se não deu, deixa seu like. Inscreva-se no canal, ative o sininho aí, tá? Para você receber notificações. Como eu falei no início da apresentação, notificações de plataformas, de canais que te entregam conteúdo relevante é importante, tá? Então façam isso. Ó, vou dar para vocês uma informação que eu fiz, uma coisa que eu fiz no dia de hoje, né? Que é o seguinte, eu estava tendo muito problema no meu YouTube, consumindo vários canais, né? Eu estava consumindo vários canais, agora está na moda aí, né? Todo mundo ter podcast de não sei o quê, podcast de caramba 4. E aí eu estava consumindo muito conteúdo de podcasts. E toda vez que eu abri o YouTube para procurar alguma informação útil, vinha a minha tela cheia daqueles conteúdos de podcast, cheia de não sei o quê, cheia de clickbait, o caramba 4, e às vezes eu clicava em um e eu ficava ali 10 minutos ouvindo, vendo. Enfim, geralmente eu escuto na velocidade 2x, né? Então era metade do tempo, às vezes era 5, aí depois eu escutava um de 20, aí um de 30, aí quando eu via eu já tinha perdido 1 hora no YouTube sem nem ver, sacou? Por quê? Porque eu fui mantendo esses estímulos. Aí hoje, na data de hoje, quando eu abri meu YouTube, a primeira coisa que eu fiz eu tirei todas as recomendações, né? Botãozinho lá no YouTube, se você entrar lá em um vídeo, entra num vídeo aí, sei lá, de fofoca aí que você gosta de ver, não sei o quê. Se você passar o mouse em cima dele, no cantinho vai ter 3 pontinhos, tá? Aí você clica lá e você vai ter 2 opções. Não recomendar o canal. Não recomendar o canal. E vai ter uma outra opção que não tenho interesse, se eu não me engano. Não tenho interesse. Tá ok? Por quê? Porque quando você abre o YouTube, igual você abriu para assistir... você abriu para assistir
esta aula aqui do Monster, quando você abre o YouTube, você vai ser bombardeado pelas suas preferências, certo? E se você está o tempo inteiro assistindo outros canais, que eu tô falando, agora tá todo mundo aí com um canal de corte de alguma coisa, né? Tudo que faz agora tem corte. E aí esses canais ficam bombardeando conteúdo para a gente o dia inteiro. Se você está assistindo muitos canais de outras coisas que não de concurso e consumindo corte, isso vai inundar a sua tela inicial. E aí quando você entrar no YouTube para procurar uma informação, você vai ver um título lá que é clickbait, e aí por mais que você não clique, aquilo vai ficar na sua cabeça. E uma hora você vai voltar. Quantas vezes você já não entrou no YouTube para pesquisar alguma coisa e aí você viu um clickbait lá assim, Gustavo Lima briga com fulano de tal. Você não clicou na hora, mas aquilo ficou na sua cabeça, ficou. Aí no final do dia, ou algumas horas depois, algum tempo depois, você voltou, foi lá e clicou para ver, para ouvir. E no final, aquilo não te agregou nada, não fez nada para você. Então, olha só, você pode assistir canais no seu momento de lazer, não tem problema ver aquilo no seu momento de lazer, no momento que você não estiver estudando. Mas é importante que essas informações não estejam na sua cara, para que elas despertem em você a curiosidade de ir vê-las, tá? Olha só, galera, qualquer coisa é melhor do que estudar. Qualquer coisa. Lavar roupa, passar pano, lavar vasilha. Qualquer coisa é melhor do que estudar. O nosso cérebro não evoluiu para estudar, para ficar sentado numa cadeira estudando. A gente não evoluiu para isso, definitivamente. Estudar é uma briga contra nós mesmos. Então, você precisa criar um ambiente que favoreça você a ter concentração. Então, a dica que eu dou é, você pode ver os seus vídeos, beleza, veja eles, veja numa aba anônima, abre a aba anônima, aí geralmente você está usando o Google, né, ou o Edge, Ctrl+Shift+N, né, você abre uma aba anônima, vê os vídeos nessa aba anônima, porque aí ela não vai registrar o seu histórico e tudo mais, apesar que o algoritmo pega, enfim. Mas vê no aba anônima, e toda vez que você vê um vídeo e que você entrar na sua página do YouTube e tiver uma recomendação de um vídeo que é de fofoca, que não te agrega a questão de concurso, vai lá e clica, não tenho interesse, clica em não recomendar esse canal, tá beleza? E aí quando você quiser ver, você vai no YouTube e pesquisa automaticamente. Ativamente, tá? Você pesquisa ativamente aquilo que você quer ver. Não deixe o YouTube te entregar esse tipo de conteúdo, senão isso vai te atrapalhar demais, beleza? Então essa é uma dica para você estudar com produtividade aí no YouTube, tá? Então faça isso, não tem problema ver um vídeo ou outro, passar aliviamente de vez em quando, mas não deixe o YouTube comandar aquilo que vai te despertar curiosidade, certo? Então foca no estudo. Então por isso ativa o sino do Monster, tá beleza? Curta os vídeos, porque aí o YouTube vai ficar o quê? Colocando na tela para você. Vai ficar mandando o quê? Várias imagens na tela para você, tá certo? Então, tá beleza. Olha só, outra coisa, tá aí na descrição, como eu disse, né? Tá aí na descrição a assinatura Monster e o Monsterflix. Se você está quebrado, está sem grana, considere se inscrever na plataforma de estudo por vídeos gratuita do Monsterflix, tá? Tem link na descrição. Então clica no link, vai lá e testa a plataforma, ninguém te cobra nada, não tem pegadinha, não tem nada. Acesso é livre a todos os vídeos que estão cadastrados lá na plataforma. Então todos os vídeos presentes na plataforma você vai poder acessar organizados por concurso, tá beleza? Então a plataforma é livre para vocês, certo? Então clica lá no Monster Concursos. E qualquer coisa, gostou? Considere vir ser nosso aluno, nós também temos links aqui no post, tá beleza? Então, dito isso, vamos continuar, né? Vamos continuar a nossa aula. Agora nós vamos falar do PowerPoint. Olha só, assinale a alternativa que indica o ícone que inicia o modo de apresentação de slides no Microsoft PowerPoint 2010, em sua configuração original. Olha só, essa aqui eu trouxe aqui uma barra assim, essa aqui é a barra de status, né, do PowerPoint, e eu trouxe essa parte que fica no canto direito, né, eu trouxe para vocês verem como ela é configurada normalmente, né, isso aqui vai ser um padrão entre as várias versões, e nós temos vários ícones, tá? Aqui, ó, nestes 3 ícones aqui, estes aqui são
modos de exibição, tá? Modos de exibição, beleza? Aqui nós temos a parte para tratar o zoom, tá beleza? Então aqui nós vamos ter ferramentas que nos permitirão aumentar ou reduzir zoom, ou então definir uma porcentagem específica de zoom, tá beleza? À medida que a gente arrasta esse íconezinho aqui, né, esse componente para a direita ou para a esquerda, o zoom aumenta ou diminui, ou então a gente pode clicar aqui, né, e escolher um tamanho pré-definido. Já tem pronto aqui, quando você clica, abre uma lista. E aqui nós temos a opção, né, de ajuste, né, nós vamos ajustar o slide ao tamanho da tela, né, a gente pode fazer o ajuste do slide ao tamanho da tela. Logo, me sobrou esta opção aqui, ó, que é a opção que nos permite iniciar, tá? Beleza? Iniciar a apresentação. Então, esta opção nos permite iniciar a apresentação. Letra C, tá ok? Olha só, galera, gravem este ícone, a letra C aqui para vocês verem, ó. Vou trazer aqui várias opções, ó. Gravem este íconezinho, que este ícone, ele é o ícone de iniciar a apresentação, tá? O ícone que tem, isso aqui seria uma espécie de um ferro, né? Uma madeira que seguraria uma tela, tá? Aqui o conteúdo e aqui, ó, um pedestalzinho, né? Enfim, você já deve ter visto isso em filme, em casa. Então, quando isso aqui representa aquela apresentação que você puxa, né? Geralmente vai ser um forro ou um pano que você puxa, né? E projeta um slide nele. Ou então ele já vem pronto assim e você projeta um slide nele, né? Isso aqui é essa representaçãozinha. Esse ícone é bem antigo. Isso aqui vai ser o quê? A apresentação de slides, tá? Como eu disse, esses 3 ícones representam os modos de exibição que estão disponíveis na barra. Nós temos, o primeiro é o modo normal, tá beleza? Ó, nós temos o modo de exibição de estrutura de tópicos, que é deste jeito aqui, e ele não está presente aqui, tá? Mas nós temos a classificação de slides, né? O modo de exibição classificação de slides, tá? E nós temos o modo de exibição de leitura, que também está presente. O modo de exibição estrutura de tópicos e o modo de exibição que apresenta anotações, esses dois não estão presentes na barra de status aqui, tá beleza? Nós só temos o modo de exibição classificação, o normal, tá? O normal e o modo de exibição de leitura. Leitura, lembre-se do livro, é um livrinho, tá? Olha só, os ícones, reduzir, aumentar zoom, aqui esse componente é o zoom, aqui a gente define o nível de zoom e aqui a gente ajusta slide à janela. Outra coisa muito importante, galera, as bancas adoram. F5, tá? E Shift mais F5. Ó, o F5, iniciar a apresentação, tá? Na verdade, os dois são iniciar a apresentação, para ficar melhor, né? Então, a gente tem a opção de iniciar a apresentação, né? Vamos colocar aqui no ícone, iniciar a apresentação. Certo? E aí nós temos duas maneiras. Nós temos, a partir do primeiro slide, tá? E nós temos a opção de iniciar a partir do slide atual, o slide que eu estiver editando, tá? Nós temos basicamente esses dois modos de iniciar uma apresentação. Do primeiro slide, eu vou apertar F5 e eu vou iniciar a partir do primeiro slide. Para eu iniciar do slide atual, o slide que eu estou editando, eu vou apertar Shift F5, tá ok? Então,
Estas são as maneiras de nós iniciarmos uma apresentação. Do primeiro slide, eu apertei F5, eu vou lá para o primeiro slide, começo a apresentação. E se eu apertar Shift F5, eu vou iniciar a partir do slide que eu estou editando, tá? Se é o slide 5, 10, não interessa, eu vou iniciar a partir dele, certo? Isso aí, por exemplo, serve se você estiver editando um slide, sei lá, o slide número 20 da sua apresentação, ou mesmo se eu estiver editando este slide aqui, que ele não é o primeiro da minha apresentação, ao invés de eu começar do primeiro e vir apertando, né, o botão de passar para chegar nesse e ver como ficou a formatação da imagem, eu aperto Shift F5, estando eu trabalhando nesse slide, que ele já vai abri-lo para eu poder ver como ficou a formatação. Beleza? Então vocês têm que saber disso, que o F5 é iniciar do primeiro slide e o Shift F5 é iniciar do slide atual, tá? No slide que eu estou editando. As bancas cobram muito isso, tá? Então, de novo, aqui nós temos, né, no caso do PowerPoint, a VUNESP ela vai gostar de perguntar sobre as ferramentas. Professor, quais ferramentas que eu tenho que saber? Quais as partes, quais os tópicos, quais as guias que é importante eu saber no PowerPoint? Ó, transição, tá, que é aplicado a slides. Vai ser aplicado a slides. Transição, animação, tá? Que vai ser aplicado ao quê? A objetos. Nós vamos aplicar, então, objetos. E a guia de exibir. Beleza? Então, exibir. Modos de exibição. Na guia de exibir vão ter os modos de exibição. Certo? Então, olha só, é importante, né, você saber essas três aqui, né? Essas três aqui são importantíssimas você saber o que elas fazem, como elas funcionam e as principais ferramentas de cada uma delas, tá beleza? Vamos lá agora trabalhar com o Excel, né? O Excel aí, tão amado por todos, eu sei que vocês amam, vamos trabalhar com o Excel. A banca, a VUNESP, né, ela gosta de trazer fórmulas e aplicar essas fórmulas na prática, né? Mostrar como essas formas, tentar que você desenvolva essas formas, tá? Seguinte, a banca gosta muito das funções da família de funções conte, tá? Conte vazio, beleza? E da família de funções se, tá? Se, soma se, média se. Então você tem que saber esta família de funções. Conte vazio, conte número, conte num, né? Se, média se, soma se, tá beleza? Conte se, tá? Então, a VUNESP gosta que se aplique na prática as funções. Ela gosta de saber como se aplica as funções. E ela gosta dessas famílias, tá? Procura aí, escreve aí, abre o Excel, escreve conte, vai te trazer a família de funções de conte. E aí você testa ela, vai lá, joga no Google, vê como é que elas funcionam. É importante você saber como elas funcionam. E a mesma coisa vale para a si, né? Escreve aí, digita si, vai trazer várias funções si, né? Soma si, conte si, enfim, o próprio si. E você vai poder resolver de uma forma fácil. Para resumir, para você já ter em mente o que cada coisa significa. A função conte, ela vai contar, tá? Contar células, certo? Ela vai contar determinadas células. Então, ela vai contar células que estão vazias, células que possuem número, tá? Células que atendem a uma determinada correspondência, a uma determinada regra, né? O conte-se. Então, as várias funções conte vão ter o objetivo de contar células, tá? Basicamente isso. Então, todas as funções conte, elas vão procurar contar células que atendem a uma determinada condição, tá? Ou então, que seja estabelecida na fórmula, ou que você estabeleça no caso da conte-se. E as funções se, né, elas vão fazer o quê? Executar uma ação, exeque a ação, conforme regras que você define, Então, as funções, a família de funções, se, conte-se, soma-se,
o se, ele vai executar, né, alguma ação, né, exibir algo na tela, mudar algum valor, enfim, mudar a cor, alguma coisa do tipo, baseado em uma regra, né? Você vai definir uma regra, você vai definir uma condição, e aí, se atender ou não essa condição, a gente vai ter os possíveis resultados, tá? Então a família de se vai executar ações conforme, né, regras que a gente definir, e a família de função cont vai contar células, tá? Então vamos lá, já feito essa introdução aí sobre cont e cont-se para você, que é importante você saber, né? A função se e essa família, ela é importante para todas as provas de todas as bancas. Todo mundo gosta de cobrar esta função se, tá ok? Então é importante vocês saberem dessas funções, certo? Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui, tá ok. Então, observe a planilha a seguir, elaborada por meio do Microsoft Excel 2010, em sua configuração padrão, por um jornalista que estava analisando pesquisas de opinião realizadas num determinado período. A tabela é esta aqui, ó. Nós temos a coluna A, B e C, as linhas 1, 2, 3 e 4, tá certo? Como header, como título, a gente tem, ó, meio de comunicação, pesquisas e realizar mais, né? E aqui, ó, nós temos as respostas, tá? Vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta a fórmula que deve estar contida na célula C2. Então, vamos achar aqui, ó, a BC2. Então, aqui está contida aqui, ok? Para que essa apresente o valor exibido na imagem. Então, ele nos trouxe, olha só, a função se, tá beleza? Então, nós vamos trabalhar aqui na função se, como que nós vamos aplicar a função se nesta célula para que ela me exiba este resultado, tá? A função se, galera, vou adiantar, no próximo slide tem explicando melhor, mas eu vou adiantar para vocês que a função se, ela funciona assim. Eu vou ter a função se, eu vou informar uma condição, que é uma regra, tá? Lembra que eu falei que a função se, eu tenho que atender uma regra, uma condição, tá? Eu vou informar uma condição, e eu vou ter um retorno V, tá beleza? E um retorno falso, ok? Então, o que acontece? Eu tenho a função se e eu vou ter a condição. Se essa condição ela for verdadeira, ela me retornar verdadeiro, eu vou ter esse primeiro retorno, tá? Eu vou retornar este camarada aqui, o primeiro. Se essa condição falhar, a gente diz isso, né? Falhar, né? Se o teste falhar, ele vai me retornar o falso, tá? E ele vai retornar o valor que está na segunda opção, tá? Então, pensa o seguinte, eu tenho um teste de hipótese e eu vou fazer esse teste. Se este teste de hipótese passar, se ele for verdadeiro, eu retorno o primeiro valor, né? O primeiro parâmetro de retorno, que é esse aqui. Se este teste, na verdade, ele é o segundo parâmetro, né? Eu retorno o segundo parâmetro se for verdadeiro. Se este teste falhar, ou seja, for falso, eu retorno o terceiro parâmetro, tá? Vamos colocar aqui, ó, segundo parâmetro e aqui o terceiro parâmetro. E o primeiro parâmetro é a regra, tá? Então, basicamente funciona assim. Condição. Qual que é a condição? Por exemplo, o valor da célula contida da célula A2 é maior do que o valor A3. Isso é uma condição. Então, eu posso, ó, se o valor na célula A2 é maior do que o valor A3, faz o seguinte, retorna para mim A2, certo? Ou então, se não for maior, retorna para mim A3. Tá ok? Tá certo? Aqui é A2. Ó. Se for maior, retorna A2, ok? Valor verdadeiro. Se não for maior, retorna A3, valor falso, certo? E aí, no caso, a questão, ela quer saber, né, como que eu apliquei a função se para eu chegar naquele resultado ali, sim. Então, a se, ela tem essa estrutura, ó. Vamos caçar aqui, ó. Se, sim, aqui está o teste lógico, tá beleza? Aqui está a condição. Logo, essa condição está como segundo parâmetro, isso aqui está
errado, tá? Ó, vamos separar os parâmetros aqui, ó. Aqui a gente tem parâmetro, aqui a gente tem parâmetro, ó, aqui a gente tem parâmetro, ó, parâmetro, certo? Aqui eu esqueci até de colocar o pontinho aqui, tá? Então, ó, aqui eu estou separando os parâmetros, certo? Então, ó, neste aqui, ó, nós temos a condição sendo primeira, neste aqui sendo primeira, neste aqui sendo primeira. Neste aqui, não. Então, isso aqui está errado, tá? Isso aqui está errado. Me sobrou esses três. Agora, o que acontece? Ó, vamos interpretar. Eu tenho jornal, 75 pesquisas feitas, realizar mais, sim. Eu tenho revistas, 29 pesquisas feitas, realizar mais, não. Eu tenho internet, 140 pesquisas feitas, realizar mais, sim. Então, existe um padrão, né? Por que eu vou realizar mais jornal e mais revista? Vamos ver qual a regra que vai atender. Olha só, se o valor de B2 for maior do que 50, então, B2, este valor aqui, ó, B2, for maior do que 50, ó, estamos falando isso aqui, for maior do que 50, eu retorno não, se não, eu retorno falso. Vamos aplicar isso lá? Então, B2 é maior do que 50? É. Esse aqui é maior. Eu vou retornar não? Então, aqui deveria estar não. Logo, essa regra não me vale. Por quê? Porque eu deveria retornar sim, caso B2 fosse maior. Então, o não, no caso aqui, como o B2 é maior, ele teria que me retornar não. Tá beleza? Então, o erro está aqui. Esta questão está fora também. Então, essa aqui está fora, essa aqui está fora e essa está fora. Beleza. Olha aqui, ó. Eu tenho duas regras aqui agora. Ó. Uma vai explorar sendo maior e a outra vai explorar sendo o quê? Menor. Tá? Então, se B2 é menor do que 50, retorna sim. Se não, retorna não. B2 ó, é menor do que 50? Não. B2 é maior do que 50. Logo, o retorno deveria ser falso, tá? No caso da aplicação, o retorno deveria ser falso, logo ali deveria ser não. Logo, esta regra está errada, tá? Eu poderia trocar, se eu tivesse invertido, né? B2 é menor do que 50, retorna não se verdadeiro, se falso retorna sim, aí estaria correto. Mas para aquele caso, essa regra não vai valer, não vai ser aplicada, tá? Então, nos resta só a letra D, que nos diz o seguinte, B2 é maior do que 50? Se B2 é maior do que 50, eu vou retornar sim. Tá beleza? Então, B2 é maior do que 50? Verdade, B2 é maior do que 50. Ó. 75 é maior do que 50. Então, eu retorno sim, que é o segundo parâmetro. Tá beleza? Então, logo, a alternativa correta é a letra D. Tá beleza? Ó, correta é a letra D. Galera, um ponto importante que eu trouxe para vocês. A questão da utilização das aspas. Nós temos no retorno de uma função, no caso do se, a gente pode retornar uma referência ou uma constante. O que é uma constante? Um valor fixo. O que é uma referência? Uma célula de referência. Neste caso, se eu estou retornando uma constante, o que é uma constante? Sim, não, qualquer outra coisa desse tipo, o número a gente coloca entre aspas, tá? Entre aspas, eu estou retornando uma constante. Então, no caso deste exemplo que eu criei aqui, ó, se A2 maior que A3, retorna A2, se não, retorna A3, ele vai me retornar esta palavra, tá? Ele vai me retornar a palavra, tá? Por quê? Porque está entre aspas, ele entende que eu tenho que retornar esta constante. Se eu tirar as aspas, tá? Se eu tirar as aspas, se eu fizer isso aqui, ó, se A2, se A2 maior que A3, então retorna, então retorna A2, se não, retorna A3.
Aqui eu vou estar retornando o conteúdo, tá? O conteúdo de uma dessas células. Por quê? Porque eu estou passando a referência. Então, quando eu uso aspas, eu estou passando uma constante, um número, um texto, alguma coisa para ser retornada. Quando eu uso o valor sem aspas, eu tenho que retornar uma referência, tá? Então, para qualquer valor que eu vou retornar aqui, que não seja uma referência às células, eu tenho que ter aspas, tá beleza? E aqui, ó, o que eu trouxe para vocês, né, é uma forma mais bonitinha para que vocês possam ver a aplicação da função se, tá beleza? Então, nós temos o teste lógico, o valor verdadeiro e o valor a ser retornado caso falte. Então, se o primeiro resultado se a comparação for verdadeira, o segundo se a comparação... Então, uma situação se pode ter dois resultados. O primeiro resultado é se a comparação for verdadeira e o segundo é se a comparação for falsa, tá beleza? Então, o primeiro resultado, isso aqui, ó, a gente chama de retorno, tá? Esse aqui é o retorno e essa aqui é a regra, certo? Então, se a regra for falsa, se ela não valer, se não passar, eu retorno o segundo. Se passar, eu retorno o primeiro, tá beleza? Então, isso aqui é o retorno da função se. Então, né, a função se permite fazer comparações lógicas entre um valor e aquilo que você espera. Uma situação se pode ter dois resultados, né? Aqui deveria dois pontinhos. O primeiro resultado é se a comparação for verdadeira e o segundo se a comparação for falsa. Então, a comparação o quê? É o teste lógico, a regra, né? Então, eu retorno verdadeiro ou então eu retorno falso, tá beleza? Lembrando que o valor falso, em determinadas situações, ele pode ser omitido, tá? E aí ela vai retornar sempre verdadeiro. Se for falso, não retorna nada. Retorna false, na verdade, tá? Se for verdadeiro, retorna o valor que você colocou. E se você não colocar o falso, né, o segundo parâmetro, ela vai retornar false para a tela. Beleza? Então você aplica o teste lógico e bora ser feliz. Então essa é a função se. As outras funções se vão variar em torno dessa, tá? Vão ser uma variação desta função. Então você precisa saber a família de funções se, tá beleza? Galera, é o seguinte, eu vou ficando por aqui, eu vou terminando essa dica, né? Então nós passamos aí pelo Word, pelo Excel e pelo PowerPoint. Falei para vocês como a banca gosta de cobrar, então foca em aprender o que a banca gosta de cobrar, tá? Neste momento é momento de focar em aprender como a banca vai cobrar, porque o edital tá aí, a prova tá chegando e eu quero que você passe. Então nessa hora é hora de entender como a banca funciona. E eu passei para você aqui o caminho das pedras para o Word, Excel e PowerPoint. Lembrando, guias PowerPoint, todos os três, né, Word, Excel e PowerPoint, você tem que saber o que está na guia página inicial, né, que ela é muito parecida entre os três aplicativos, né, vai ter alguma outra especificidade de um ou outro, mas são parecidas. E aí, no caso, né, do Word, né, é importante você saber, de fato, a aplicação das ferramentas na guia página inicial. No caso do PowerPoint, as guias exibir, transição e animação são importantes. E no caso do Excel, as funções, família de função se e família de função conte, tá beleza? Você tem que saber isso. Galera, seguinte, esse slide ele tem várias questões, muitos conteúdos, ele tem mais questões, né? Referente a esse assunto, é um slide completão, né? Para você que quer um conteúdo para poder aí fazer esse sprint final para a sua prova da PMSP. Pode mandar lá um e-mail, Rodolfo, né? Coloca lá. Rodolfo. E-mail não, né? Manda lá no Instagram, Rodolfo de Alves. Vai lá e fala assim, professor, vi a sua dica, vi a sua aula, né, da PMSP sobre o pacote Office e eu gostaria do slide daquela aula. Porque você falou que tem mais informações, tem mais questões. Eu gostaria do slide para que eu pudesse praticar na minha casa. Manda lá no Instagram, manda lá no direct, que eu vou te responder. Já manda seu e-mail e eu te encaminho esse slide com todas as explicações para que você possa, de fato, dominar esse assunto e gabaritar isso na sua prova, tá? Não tem segredo, não tem mistério. Lembrando que, se você chegou até aqui, Monsterflix na descrição para você que quer ser nosso aluno. E o curso Monster, para você que já está mais avançado, para você que já decidiu o que você quer,
tá também na descrição. A assinatura Monster tá na descrição, só clicar, tá? Só clicar na assinatura Monster, tá na descrição. Qualquer coisa, pega o número que está na descrição do WhatsApp, adiciona aí e conversa com um dos nossos consultores para saber como funciona. Vamos fazer o seguinte, faz a assinatura Monster, tá? Faz a assinatura Monster, testa, vai lá ver a plataforma como é filé, tá? Plataforma show de bola, organizada por concurso, só vídeo para você que quer estudar. Então, tudo organizadinho lá, bonito. Então, plataforma Monster. Monsterflix, tá aí na descrição. Beleza. Fez a inscrição, começou a ver os vídeos, aí o que você vai fazer? Tem um celular, um número de telefone aqui também na descrição para você entrar em contato. Você vai entrar em contato e vai falar assim, meu querido consultor, não sei qual dos meninos vai te atender, se vai ser a Tamir, se vai ser o Pedrão, enfim, se vai ser o nosso querido Luna Basílio, não sei. Ele vai conversar com você, vai te orientar, você vai perguntar todas as dúvidas que você tiver sobre a assinatura e aí você considera vir a ser nosso aluno, tá beleza? Então faz esse caminho aí. Assinatura Monsterflix para testar, para ver como são os professores, né? Se você tá até aqui é porque você gosta da gente. Então, assinatura para ver mais conteúdo do Monster. E aí, se você tiver na condição legal, tiver de boa, aí você vai lá, pega o telefone que tá aí na descrição, entre em contato e procura saber como funciona a assinatura. Eu tenho certeza que você vai gostar, tá beleza? Então eu vou ficando por aqui. A gente se vê em uma próxima próxima aula aqui neste canal do YouTube, tá beleza? Então eu aguardo você no nosso próximo encontro, tá? Então vai lá no meu Instagram, manda um alô, vai lá, manda um alô lá, pede esse material que tem muito mais coisa para você que vai fazer esse concurso, tá beleza? Então, até mais, meus queridos alunos, a gente se vê por aí. Um abraço!